O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, o TV Ciência já está no ar. 2011 é o Ano Internacional da Química, declarado pela Unesco, órgão das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. E nada mais justo, porque a química é a base da vida e de tudo que conhecemos. Só para lembrar, toda matéria encontrada no universo é composta pelos elementos químicos e sua combinação molecular. Portanto, os conhecimentos sobre química estão presentes no nosso dia a dia. E aqui no Espírito Santo, onde os conhecimentos da química estão sendo empregados para o desenvolvimento do Estado e para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. É o que veremos no TV Ciência de hoje. A gente sabe que a química está presente aí em tudo que compõe a matéria, né? Agora, você saberia dizer onde que a química é aplicada na indústria, na economia, na saúde? A principal química é alimentícia e nos cosméticos. A química é aplicada em alimentos orgânicos como iogurte, massa para bolo, sorvete, hambúrguer congelado, farmacêuticos, remédios farmacêuticos. Alimentícia, farmácia, medicina em geral, né? Os alimentos, da tintura para cabelo, nas nossas roupas, várias coisas. A química é aplicada em produtos para cabelo, como alisante, formol, tinturas para cabelo e produtos de massa, né, para malhação, suplementos alimentares. A química como ciência teve início lá nos séculos 17 e 18, mas principalmente no final do século 18. No entanto, seus conhecimentos são bem mais antigos. A química é uma das herdeiras das antigas práticas dos alquimistas, aqueles personagens que buscavam transformar metais em ouro na busca da obtenção da pedra filosofal. Hoje, a química está presente no dia a dia de todos nós, especialmente aqui no Espírito Santo. É o que veremos na primeira parte da reportagem de hoje com Suzana Killer. Mesmo sem percebermos, a química faz parte de nossas vidas. No simples ato de respirar, por exemplo, estamos absorvendo o oxigênio presente na atmosfera e eliminando o gás carbônico, dois elementos superabundantes no planeta. Por estudar a composição e as características dos elementos que constituem a matéria, a química permeia as áreas da física, biologia, medicina e engenharia. No dia a dia, o conhecimento sobre interações moleculares se traduz na forma de alimentos, bebidas, higiene, medicamentos, combustíveis, roupas e materiais usados em automóveis, aviões, celulares e computadores. O petróleo, por exemplo, um hidrocarboneto formado no interior de rochas ao longo de milhares de anos de decomposição de matéria orgânica, é uma importante fonte de energia no mundo todo. A química está presente na indústria petrolífera em praticamente todas as etapas de produção. Na verdade, o químico hoje ele participa até do processo de exploração. Nós temos ferramentas hoje que nós utilizamos aqui no laboratório, que é a ressonância magnética de baixo campo, que já permite nós termos uma avaliação inicial do petróleo lá dentro do reservatório, dentro da rocha. Bom, a partir daí, na produção do petróleo, nós entramos também, nós químicos, né? Para você colocar o petróleo em cima, extraí-lo do poço, você tem que adicionar uma série de aditivos. Por exemplo, inibidores de formação de depósito de parafina, melhoradores de viscosidade. Nós também temos na produção os chamados sequestrantes de produtos químicos. Um exemplo é o sequestrante H2S, porque o petróleo pode ter esse gás presente, é um gás corrosivo, né, lesivo à saúde e também às tubulações. Bom, depois que isso chega em cima, nós vamos para o chamado processamento primário. Nós temos também produtos químicos, como por exemplo os compostos que são usados para
quebrar a emulsão água-óleo, porque o óleo, quando sai do reservatório, ele pode ter água. Então nós temos que adicionar mais um produto químico para poder fazer com que essa água saia com mais facilidade. Bom, e aí segue a cadeia da produção, isso vai para o refino, e lá no refino, mais adiante, nós vamos falar aonde entra o químico, até o produto final. Ainda segundo Eustáquio, o Espírito Santo é um local privilegiado no que se refere ao petróleo, já que é possível encontrar aqui praticamente toda a variedade de petróleo conhecida. Olha, o Espírito Santo ele foi privilegiado em relação à qualidade dos óleos que são produzidos aqui. Eu tenho aqui uma amostra, que é a amostra que a gente recebe da Petrobras, né? Aqui nós temos óleos chamados óleos leves e extra leves, até os mais pesados e os extra pesados. Então, inclusive o pré-sal também que está presente aqui no estado. Então o Espírito Santo não tem nada a reclamar em termos da qualidade. Nós produzimos todos os tipos de óleos aqui, desde óleos para gasolinas até óleos com outros fins, como por exemplo produção de óleos lubrificantes. Então nós varremos toda a gama da qualidade, podemos dizer assim. Agora vocês recebem a amostra, né, da Petrobras, e aí vocês fazem um processo de caterização desse produto, né? Isso também é um processo químico. Explica pra gente o que é isso. A indústria do petróleo, lá na produção e no refino, eles necessitam de alguns parâmetros, né, da qualidade do petróleo. Então esse laboratório foi montado em parceria com UFES, Petrobras, para realizar algum desses ensaios. São chamados ensaios físico-químicos. Então a viscosidade do óleo, o teor de água, a acidez, a salinidade, o ponto de fluidez, o teor de enxofre, são parâmetros que são muito importantes, né? E aqui no laboratório a gente faz isso, faz a caracterização química do petróleo. Nós trabalhamos também com alguns aditivos, com estudo da qualidade de alguns aditivos. Desenvolvemos equipamentos para processamento primário. Estamos trabalhando também com a destilação do petróleo. Estou com ele na mão aqui, uma fração obtida do petróleo. Nós aqui fazemos o que se chama de destilação do petróleo. A obtenção de uma curva, que é a curva do ponto de ebulição verdadeiro. Essa curva é que dá a valorização do petróleo. É através da curva que a gente sabe quais serão os cortes ou os derivados que serão produzidos em maior ou menor quantidade. Eu tenho aqui à direita um petróleo e uma sequência de frações. Tudo isso aqui, ó, são derivados do petróleo. Nós temos aqui a fração mais leve, que é uma nafta, né? Caminhamos para a gasolina, querosene, óleo lubrificante. E aqui nós temos o petróleo. Essa fração mais leve, não necessariamente ela pode ser utilizada como derivado, como combustível. Ela tem que passar por processos químicos, como por exemplo o craqueamento catalítico. Isso é feito na refinaria. Para produzir um conjunto de naftas ou de compostos orgânicos que misturados vão dar gasolina. E dependendo dessa composição dessa nafta, nós vamos ter gasolina de melhor ou pior qualidade. Então, na verdade, o processo é físico, que é aquecimento, controle de aquecimento, né, de temperatura e de pressão, porque os dois conjugados, e depois também um processo químico, que é a transformação da nafta, né, no produto desejado. Para o professor, a química é essencial para o desenvolvimento da atividade petrolífera, inclusive para dar um uso mais nobre à substância do que o uso energético, que é poluente. O petróleo está muito associado à energia, à produção de calor, e é usado como combustível nos carros. Então quando se fala o petróleo vai acabar, todo mundo acha que vai começar a andar a pé, né? Agora, na verdade, eu imagino que o petróleo ele tem um uso mais nobre do que queima, né? Queimar petróleo é um absurdo, né? Tudo que nós, quer dizer, nossa vida está cercada de derivado de petróleo, né? Então nós temos aqui uma borrachinha que está no canto ali, que é um derivado de petróleo. A caneta é derivado de petróleo. Caneta de plástico, né? Caneta de plástico. A caneta de plástico é derivado de petróleo. Chiclete, sandália, o avião tem petróleo, o computador. Onde você menos imagina, você tem um produto que é derivado de petróleo. Então, às vezes discute-se o esgotamento do petróleo, né, das reservas de petróleo. Aí se preocupa com a energia, mas eu me preocuparia mais com os outros itens, que são mais nobres, né, como produto final do petróleo, que simplesmente produção de energia ou produção de combustíveis. A química como ciência surge somente no século XVII, com os estudos sobre alquimia, muito popular entre os cientistas da época.
Um século mais tarde, a química ganha de vez um caráter científico, a partir de inúmeras descobertas, entre elas a teoria de conservação da massa, popularizada pelo francês Antoine Lavoisier. No Espírito Santo, outra atividade em que a química desempenha um papel importante é a siderurgia, que trabalha na produção de aço, uma liga metálica formada essencialmente por ferro e carbono. Análises químicas são realizadas em praticamente todo o processo. Professor, o homem já manipula metais há muito tempo, né? Sim, isso é verdade. Na verdade, quando a gente pensa em metalurgia, a gente deve considerar que o conhecimento que nós temos remonta desde os tempos pré-históricos, em que, por exemplo, os homens das cavernas, os homens de Neandertal, enfim, eles quando iam cozer seus alimentos, eles faziam isso, montavam as suas fogueiras e faziam isso em locais bastante específicos. E eles observaram, com o passar do tempo, que com o aquecimento, enfim, com a utilização dessas fogueiras, eles observaram a formação de um novo material que até então para eles era desconhecido. Materiais que tinham propriedades como dureza, resistência mecânica, que para eles eram explorados, por exemplo, para confecção de armas, de pontas de lanças e tudo mais. Então o conhecimento já vem de forma empírica, né? Vem desde a época pré-histórica. Agora, em um determinado momento, esse conhecimento virou conhecimento científico e hoje ele é aplicado na siderurgia, né? Qual a importância disso? Na verdade, o que acontece? O conhecimento da siderurgia, ele vem junto com a humanidade, por exemplo. E a gente sabe que a partir da Idade Média, enfim, quando houve a necessidade da utilização de uma grande quantidade de metais, o homem passou a se dedicar um pouco mais a esse estudo. E mais recentemente, então, com a Revolução Industrial, o homem viu a necessidade da utilização de uma grande quantidade de metais. E em função disso, nós tivemos um grande desenvolvimento não só da indústria metalúrgica em geral, mas especificamente a indústria siderúrgica. Segundo o professor, é a análise química que define qual será o produto final de acordo com a sua destinação. Bom, na indústria siderúrgica produz-se aço. E quando a gente pensa em aço, existe uma gama de materiais com composições das mais variadas e com aplicações também das mais variadas. Então, eu tenho um determinado cliente que quer que eu produza um aço com determinada composição. E quem vai, o meio pelo qual eu vou utilizar para se chegar a essa determinada composição será a química analítica especificamente, ok? Então, se eu quero produzir um aço com um determinado teor de cromo, por exemplo, eu vou ter que submeter aquele aço a uma análise química para a determinação desse elemento químico. Se eu tenho um outro cliente que não quer um cromo no seu aço, então esse tipo de análise vai ser dispensada e eu teria que pensar em outras análises a serem realizadas. Bom, gente, depois da reportagem você já sabe, é hora do intervalo. Fique aí que a gente volta já já com mais conhecimentos e curiosidades sobre o Ano Internacional da Química e sobre a utilização da química para o desenvolvimento do Espírito Santo e para a qualidade de vida de todos nós.